Vamos lá, então, a nossa aula sobre inferência para uma amostra. Então, primeiro nós vamos para a parte paramétrica, onde a gente vai ver o intervalo de confiança para uma média, que é utilizando a distribuição T. E também o teste de hipótese paramétrico para uma média, que também usa a distribuição T. Esses dois, vocês vão ver que ele é uma sequência da ideia do que a gente já viu lá na aula 6, em que a gente viu esses dois procedimentos, o intervalo de confiança e o teste de hipóteses, só que daí usando a distribuição Z, porque lá a gente conhecia o desvio padrão populacional ou a gente tinha uma amostra grande. E para complementar essa aula, a gente inicia então testes não paramétricos. E a gente vai ver então o teste de hipótese não paramétrico para uma mediana, que é o teste de Wilcoxon. Então, como é que a gente constrói intervalo de confiança então para μ? Então agora a gente vai considerar que o nosso objetivo é obter um intervalo de confiança para a média de uma população. E a gente tem duas situações. Ou a gente conhece o valor do desvio padrão populacional, sigma, ou temos uma amostra grande. E esse procedimento, que é usando a distribuição Z, a gente já viu lá na aula 6. A outra situação que a gente vai ver agora, então, é quando a gente não conhece o desvio padrão populacional e temos uma amostra pequena. Bom, quando a nossa amostra é pequena, a gente não pode supor, então, que o desvio padrão da amostra seja uma estimativa suficientemente próxima do parâmetro do desvio padrão populacional, sigma. Portanto, a gente não vai poder utilizar a distribuição Z, a estatística Z, que a gente viu lá na aula 6. Né? Então, esse aqui era o intervalo de confiança que a gente viu lá na aula 6. E aqui a gente colocava o desvio padrão populacional, ou até substituir, então, por S, quando a gente não conhecia ele, mas a gente tinha uma amostra relativamente grande para ter essa aproximação satisfatória. Perdão. Então, quando a gente não conhece o desvio padrão populacional e a nossa amostra é pequena, a gente, ao invés de usar Z aqui, nós vamos usar a distribuição T, com um parâmetro, né, que é o NI aqui, graus de liberdade, que vai ser N-1, tamanho da amostra menos 1. Só para mostrar para vocês, a gente vai lá ver um Shine, onde tá fazendo uma comparação entre as duas distribuições, tá? Então, a rosinha aqui é a distribuição normal e a verdinha é a distribuição T, né? Aqui o padrão dele é mostrar aqui que se a gente tivesse um único grau de liberdade, ou seja, uma amostra de tamanho 2. E se a gente vai aumentando, vocês vão ver o quê? Que as duas distribuições vão se aproximando. Ó, pouquinho que eu ando, elas já vão começando a se aproximar. E essa aproximação começa a ser bem satisfatória. Ó, quando a gente tem aqui grau de liberdade 30, é uma amostra de tamanho 31. A aproximação destas duas distribuições já é bastante satisfatória. E por isso que a gente tinha visto, então, que aqui a gente poderia substituir S, quando a gente não conhecia o desvio padrão populacional, né? E a gente estaria usando a Z se o nosso tamanho de amostra fosse grande, por causa dessa aproximação, ok? Bom, então, o intervalo de confiança, né, para a média de uma população, quando a gente não conhece o desvio padrão populacional e o tamanho da amostra é pequeno, é bem parecido com o que a gente tinha visto antes, né, na aula 6, só que agora, né, necessariamente a gente vai ter o S aqui, porque a gente não conhece o desvio padrão populacional. E no lugar da distribuição Z, nós vamos ter a distribuição T. O raciocínio de buscar aqui o valorzinho da T é muito parecido com o que a gente viu lá de buscar o valor da Z. Eu vou ter lá meu intervalo de confiança, por exemplo, 95%, então aqui no meio eu vou botar meus 95% e o meu 5%, que é a minha significância, eu vou dividir em duas caudas, então metade do lado de cá, metade do lado de cá. Esses dois valores, assim como na Z, são dois valores só iguais com sinais contrários, né? Então aqui vai ser o valor negativo e aqui o valor positivo, porque a T, então, né, parecida com a Z, ela tem centro na média 0, tá? Bom, então esse valor é encontrado lá na tabela da distribuição T de Student, e a gente precisa de duas informações para ir lá buscar, que são os graus de liberdade e o alfa, a nossa significância. Para a gente utilizar esse teste, a gente tem apenas uma pressuposição, que é a variável em estudo ter distribuição normal. Vamos só dar uma olhadinha na tabela, né? Essa é a cara, então, da tabela da distribuição normal, perdão, da distribuição T.
E a gente precisa, então, aqui na linha, buscar os nossos graus de liberdade, que vai ser n-1, tamanho da amostra menos 1. Então, aqui eu vou para a linha onde eu vou buscar esse valor t, né? Aqui menos e mais, né? Os dois lados, né? Com caudas iguais. E por cima na tabela eu tenho limites bilaterais, que é isso que eu quero, ó, duas caudas. Então, se eu tenho aqui 95% de confiança, é porque eu tenho 5 de significância, ou seja, o meu alfa é 5%. Então, eu tenho que buscar aqui o valor do alfa. Por cima, então, eu desceria aqui no 5% até a linha dos meus graus de liberdade, tá? Depois a gente vai olhar um exemplo para mostrar. O exemplo que a gente vai ver, então, é esse aqui. Através da seguinte amostra, essa amostra que a gente tem aqui, de tamanho 15, o nosso objetivo é estimar a verdadeira potência média de aparelhos eletrônicos de alta sensibilidade, medida em microwatts, utilizando para isso, então, um intervalo de confiança de 95%, tá? Começando a resolução, então, qual é a nossa variável em estudo? É a potência dos aparelhos eletrônicos, medida em microwatts. A gente viu, então, que para usar o teste T, para usar o intervalo, a distribuição T, né, este intervalo de confiança aqui, eu tenho uma única pressuposição, que é a distribuição ter distribuição, que é os dados, né, a variável em estudo ter distribuição normal. Então, aqui eu mostro para vocês o resultado lá do R, tá? Depois eu vou disponibilizar para vocês o script com todo o passo a passo de todas as análises que a gente vai fazer durante essa aula, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, depois de colocar, né, enunciar que essa é a nossa amostra, né, da potência, eu vou fazer um teste, então, para a variável potência, né? E o teste de normalidade que eu vou chamar aqui, por exemplo, seria o Shapiro-Wilk, tá? E que eu chamo através da função Shapiro.test e entre parênteses a variável lá, né, a nossa amostra. Tá? E a gente tem aqui uma aceitação, lembrando, né, que a hipótese nula no teste de normalidade é os dados têm distribuição normal. Então, neste teste, a gente quer aceitar a nossa H0, né? A gente não quer rejeitar a normalidade dos dados. E aqui a gente tem, então, uma significância de quase 40%, portanto, aceitamos que os dados têm distribuição normal. Próximo passo, então, agora é a gente obter o nosso intervalo. E para isso eu preciso das nossas estimativas, né? Então, eu pego a partir dos meus dados a média, que dá 25,31, o desvio padrão dos dados, que é 1,579, e o tamanho da minha amostra, que é 15. Outra coisa que eu vou precisar, então tá aqui, né, o meu x-barra, eu vou colocar aqui, o meu S, que é o desvio padrão amostral aqui, e o N, tamanho da amostra aqui. Então, eu preciso do T para obter um intervalo de confiança. Eu quero 95% de confiança, então eu vou botar 95 aqui no centro e vai ter 2,5 em cada cauda. O nosso alfa é a soma das duas caudas, é a nossa significância, 5%, que é uma das informações que a gente precisa para lá na tabela. O outro são os graus de liberdade, que é n menos 1. Então, 15 menos 1, 14. Então, eu tenho que ir lá na tabela, na linha 14, na coluna 0,05. Então, vamos lá. Aqui a tabela, trouxe para a gente olhar juntos. Então, tá aqui, ó, a minha significância é bilateral, né, porque a gente está no intervalo de confiança, os dois limites, é 5%. Então, essa é a coluna que eu tenho que procurar lá na linha 14, ó. Então, se eu descer aqui na significância de 5% até a linha 14, esse é o valor T que eu quero, 2,145. Que tá ali, então, 2,145, aqui positivo e aqui negativo, tá? Que vai aparecer, né, aqui, ó, negativo e positivo. Coloquei na minha fórmula, né, opero isso aqui, então, e eu chego no limite inferior 24,44 e no limite superior 26,19. Então, minha conclusão é que com confiança de 95%, né, com confiança de 95%, a gente pode dizer, aqui eu deveria, né, aqui seria melhor dizer que estes limites, que o limite de 24 a 44 a 26,19 deve conter a verdadeira média da potência dos aparelhos eletrônicos, tá? Porque aqui eu estaria dizendo, né, acho que eu chamei a atenção em algum momento, né, que na inferência clássica, quando a gente viu lá as aulas de Bayesiano, ficou bem, acho que mais claro isso, né? Quando a gente está na inferência clássica, na inferência frequentista, a gente considera que o parâmetro é um valor desconhecido e fixo. Então, eu dizer, né, pode-se dizer que a verdadeira média deve estar entre tanto e tanto, parece que a média fica andando, né, ou seja, não parece algo fixo. Então, os frequentistas, né, os estatísticos clássicos, costumam interpretar intervalo de confiança ao contrário do que eu escrevi aqui,
tá? Isso aqui seria mais a interpretação lá do intervalo de credibilidade da Bayesiana. Então, a gente concluiria o quê? Que o intervalo deve conter a média, tá? E não a média deve estar dentro do intervalo. E aqui eu tenho os passos, né? Usando lá funções do R para obter este intervalo, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem aqui, né? Eu busco esses dois valores T, né? 2,145 negativo e positivo. Então, o negativo, eu tenho até a cauda da esquerda 0,025, ó, 0,025, e aqui vão os graus de liberdade 14. O da direita, eu tenho 2,5, né, 0,025 à direita, ou seja, à esquerda eu tenho 0,975. Então, é isso que eu botei aqui, 0,975 com 14 graus de liberdade. E depois eu só calculei o nosso intervalo de confiança, ó, que é média, o valor da t, né, menos e mais, que multiplica o desvio sobre a raiz de n, tá, pessoal? Então, isso tudo também tá lá no R, tá? Em alguns momentos eu vou pro R, mas para a aula não ser tão longa, eu vou dar uns passinhos só mostrando os resultados aqui nos slides mesmo. O outro exemplo que a gente tem aqui é da quantidade mensal de produtos entregues por uma empresa que segue uma distribuição normal com média e variância desconhecidas. Eu só vou chamar a atenção aqui para vocês. Na verdade, eu não vou nem resolver esse exercício. Esse exercício eu vou deixar para vocês olharem. Eu vou voltar neste exemplo aqui e lá no R mostrar que... aqui está o exemplo da potência, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é ler os dados, né, das potências lá dos aparelhos eletrônicos. Aqui eu estou só chamando, né, para poder rodar o teste de normalidade. Eu chamei, então, o pacote NOR-teste, né, onde o Shapiro teste está ali dentro. E aí, aqui está o nosso valor, né, quase de 40% que eu tinha falado lá, ou seja, uma não significância, aceitamos a normalidade. Depois aqui eu vou calcular a média, o desvio e o tamanho da minha amostra, para eu fazer o cálculo passo a passo, como eu tinha mostrado nos slides, né? Pedir os dois valores T's, né, o lado negativo e o lado positivo, e aqui calculei botando esses valores na fórmula, né, bem calculando mesmo, vamos dizer assim, à mão, né, o intervalo de confiança, 24,44 a 26,19. Eu não coloquei lá nos slides nesse exemplo, mas eu coloquei no próximo, tá? Então, por isso que o próximo eu vou pular, porque é o mesmo raciocínio que eu tenho neste. A gente tem uma função lá chamada t.teste, né, de teste t. Se eu colocar a minha variável aqui dentro, só ela, ele vai estar fazendo um teste, identificando se essa potência é igual a zero. O teste em si a gente vai falar daqui a pouquinho, então, na sequência. Lembram, né? A gente vai ver primeiro o intervalo de confiança e depois o teste T. Então, eu não vou falar do teste, mas nessa mesma função, assim como a gente tinha a função az.teste, ela também me dá um intervalo de confiança. Ó. Então, se vocês olharem, tá aqui o meu intervalo de confiança, 24,44 a 26,19. Os mesmos valores que eu tenho aqui calculando na mão, né, usando as funções do R. Né? Então, se eu usar a função t-teste, eu tenho isso prontinho. Tá, gente? Então, é só isso que eu queria chamar a atenção neste exemplo aqui que eu não cheguei a colocar nos slides, mas eu coloquei aqui neste exemplo, onde são aqui venda de produtos. Mesmo raciocínio, tá, pessoal? Então, esse exemplo aqui eu vou pular, né, toda a solução, porque é uma solução igualzinha a do exemplo anterior, né? Onde primeiro eu faço o teste de normalidade, depois eu fiz o cálculo passo a passo, tipo cálculo à mão, e depois onde eu usei a função t-teste, tá? Para obter um intervalo de confiança. Então vejo que aqui o intervalo de confiança é o mesmo obtido usando a fórmula, né, do intervalo. E na sequência vocês têm alguns exercícios para obter, então, o intervalo de confiança com o procedimento que a gente acabou de ver, tá? E agora a gente vai, então, para o teste de hipóteses, né? Teste de hipótese paramétrico, então o teste T para uma média. Da mesma forma como eu faço o intervalo de confiança, eu tenho duas situações, tá? Então aqui eu tenho, se eu conhecer a variância populacional ou o tamanho da amostra for grande, que a gente viu lá que é o teste Z, lá na aula 6 a gente viu isso. Lembram que até está na tarefa 6, né? O objetivo de comparar os dois procedimentos, o intervalo de confiança e o teste de hipóteses. E agora a gente vai ver o caso de teste de hipótese, onde eu não conheço a variância populacional e o tamanho da minha amostra é pequeno. Então, esse aqui seria o teste correspondente
onde tem então essa ideia, né, de se eu fizer o teste bilateral, eu tenho o mesmo resultado, a mesma interpretação do intervalo de confiança que a gente acabou de ver lá no intervalo T. Aqui eu só botei então para a gente relembrar o que a gente tinha visto, os passos para a construção de um teste de hipóteses. Definir as hipóteses estatísticas, fixar o meu nível de significância, escolher a estatística de teste e ver quais são os pressupostos para utilizá-la, usar os dados da amostra para calcular o valor da estatística de teste e, por fim, decidir, né, comparando o valor calculado da estatística de teste com o valor crítico e concluir, né? Seguindo, então, a diferença do que a gente tinha visto lá, bom, então lá eu conhecia a variância populacional ou eu tinha uma amostra grande. Aqui é exatamente o contrário, então eu não conheço variância populacional e a minha amostra é pequena. A diferença, então, é que lá eu calculava uma estatística Z, aqui eu vou calcular uma estatística T, e a diferença está aqui, em que eu não conheço o desvio padrão populacional, então eu vou usar a estimativa amostral, né, o S desvio padrão amostral. Então, essa é a estatística de teste que eu vou calcular com base nos dados da amostra e vou comparar com o valor lá da tabela com N-1 graus de liberdade e alfa, o nível de significância que eu fixar, tá? Então, vamos a um exemplo, passo a passo. Um processo deveria produzir bancadas com 0,85 metros, né, 85 centímetros de altura. O engenheiro desconfia que as bancadas que estão sendo produzidas são diferentes do que é especificado. Para isso, ele foi lá e tirou uma amostra de 8 valores, que indicou uma média de 0,87 e um desvio padrão amostral, portanto, né? Então, saiu da amostra 0,010. Sabendo que os dados seguem a distribuição normal, tá, gente? Isso aqui é importante, porque, vejam, esse exemplo eu não tenho os dados, né? Eu sei que foram coletados 8 valores, que me deu média e desvio padrão tanto, mas eu não sei quais são esses 8 valores. Então, eu não consigo testar, né? Por exemplo, fazer o teste Shapiro-Wilk. Né? Então, esta informação aqui do problema é importante para a gente poder utilizar essa estatística de teste que tem como pressuposto os dados ter distribuição normal, tá? Vamos testar, então, a hipótese do engenheiro usando o nível de significância de 5%. Então, primeiro passo, as minhas hipóteses. A minha hipótese nula é a especificação lá, né? Que a bancada tem que ter 0,85. E a minha hipótese alternativa é lá a hipótese do engenheiro. O engenheiro está dizendo o quê? Que ele está achando que as bancadas estão sendo produzidas são diferentes do especificado, diferente de 0,85. O segundo passo, então, é definir o alfa, né? Lembrando, isso aqui quem define é o pesquisador. Aqui, como é um exemplo didático, vai vir isso no problema para vocês, 5%. Terceiro passo é escolher a estatística de teste. Então, como a nossa amostra é pequena e eu só tenho o desvio padrão amostral, nós vamos calcular a T, né? E o pressuposto é esse que a gente vai aceitar o que está dito aqui no problema, que os dados seguem distribuição normal. Bom, então meu quarto passo é pegar os dados da amostra e calcular essa T. X barra, 0,87. O Mi0, que é o valor de teste, 0,85. S, desvio padrão amostral, 0,010. E N, tamanho da amostra, 8. Colocando isso na fórmula, eu chego em ter calculado 5,66. Que eu tenho que comparar, então, agora com um valor crítico, né? Então, o meu valor crítico é com 95% aqui no meio, porque a minha significância é 5, né? Então, 2,5 em cada cauda, com 7 graus de liberdade. O tamanho da amostra é 8, menos 1, 7. Então, vou mais uma vez na tabela lá para a gente olhar isso, tá? Então, lá na tabela, 5% de significância bilateral. Por que bilateral? Porque o nosso teste de hipóteses, ó, a nossa H, a hipótese alternativa, é diferença. Tá? No outro exemplo, a gente vai dar uma olhadinha que vai ser um teste unilateral. A gente volta aqui também para ver como é que busca. Então, como é bilateral, eu procuro a minha significância de 5% e vou descer até a linha do 7 graus de liberdade, porque a nossa amostra é tamanho 8. Ou seja, o nosso valor crítico é 2,365. Então, é isso, ó, 2,365 tá aqui. E o nosso valor calculado, 566, ultrapassa, ou seja, cai na área de rejeição
de H0. Então, minha decisão é rejeitar H0, né? O passo 5, né? Rejeitar H0, opa, mouse, rejeitar H0 e concluímos o quê? Que ao nível de 5% de significância, as bancadas que estão sendo produzidas devem ter altura diferente do especificado, rejeitamos H0 e ficamos com a alternativa, no sentido de maiores, então estão sendo feitas bancadas maiores do que o especificado, tá? Outro exemplo, aqui para a gente entender o uso da hipótese unilateral, hipótese alternativa unilateral. Vamos lá. O tempo médio por operário para executar uma tarefa tem sido 100 minutos, segundo a distribuição normal. Outra coisa aqui importante, tá, gente? Porque a gente não tem os dados também, então eu não consigo testar a normalidade, tá? Depois vai ter um exemplo na sequência que a gente consegue, tá? Introduziu-se uma modificação para diminuir esse tempo, né? Então, sei lá, a gente treinou as pessoas, modificou alguma coisa lá na sequência, né, de operação, buscando reduzir este tempo, tá? Então, daí sai a nossa hipótese alternativa. A hipótese H0 é o padrão, é o que vem acontecendo. Os operários levam, em média, 100 minutos para executar a tarefa. E a gente modificou, fez uma modificação, introduziu uma modificação para reduzir o tempo, ou seja, para que a média seja menor do que 100 minutos. Tá, gente? Então, para a gente entender de onde é que sai pode ser alternativa unilateral, tá? Não vem lá do que o pesquisador quer que seja, entendido, gente? Então, a gente tem que cuidar disso, porque a gente já viu lá, quando na aula 6, que eu chamei a atenção de que um teste unilateral é mais poderoso do que um teste bilateral, tá? Bom, após, né, certo período da implantação dessa modificação, da introdução dessa modificação, sorteou-se uma amostra de 16 operários, tá? Medindo-se o tempo de execução gasto por cada um. Então, vejam, eu não tenho desvio padrão populacional. Eu tenho o resultado da amostra, N igual a 16, né? Ó, vai entrar aqui. A gente mediu o tempo gasto, então, por cada um, e o tempo médio na amostra foi 91. Então, tá aqui, ó, meu x barra 91. E o desvio padrão de 12 minutos. Então, tá aqui 12 minutos, tá? O meu misério é 100. Aí a pergunta é, este resultado evidencia uma melhora no tempo gasto para realizar a tarefa? Apresentar as conclusões usando o alfa de 5%. Então, tá aqui meu alfa de 5%, né? A gente já enunciou as nossas hipóteses. Já vimos, então, que a gente pode usar essa estatística T aqui, porque os dados têm distribuição normal e porque a gente não conhece o desvio padrão populacional e tem um N pequeno, só 16, tá? Então, aplicando aqui, eu tenho T calculado igual a menos 3, que eu tenho que comparar, então, agora, né, a nossa última etapa, que é decidir, né? Eu tenho que comparar esse T calculado aqui de menos 3 com um T tabelado, com um T crítico, né? 5% de significância unilateral à esquerda, tá? Então, eu vou ter só o valor da cauda da esquerda com 5%. Com nível de significância com graus de liberdade de 15. Então, eu vou lá buscar 5% só à esquerda e grau de liberdade de 15, né? 16 menos 1, 15. Então, vamos lá para a tabela para a gente entender. Bom, agora eu tenho um limite, não é mais bilateral, ele é unilateral. Então, se a gente for pela parte de baixo da tabela, tá aqui, ó, limites unilaterais. Quanto é o meu alfa? 5%. Tá? Então, eu vou olhar tudo que eu tenho na cauda, tá, pessoal? Lá em cima era a soma das duas caudas. Aqui é tudo numa cauda só. E eu vou até a linha do 15. Tá aqui, ó, 1,753, tá? Então, tá ali, ó, só que menos, né, porque tá na cauda da esquerda, então é o lado negativo da distribuição, menos 1,753, tá? Então, essa é a nossa decisão. Caiu para cá, né, à esquerda do valor crítico. A nossa decisão, então, é rejeitar H0 ao nível de 5% de significância. E a gente pode concluir o quê? Que a modificação, sim, deve ter diminuído o tempo de execução da tarefa. Certo? Bom, da mesma forma que a gente viu lá, outra forma de decidir é calculando o p-valor. Ou seja, é eu colocar esse menos 3 aqui no meu desenho e calcular a área que eu tenho extrema em relação a ele, né? Então, qual é a caudinha que eu tenho à esquerda do menos 3?
Como que a gente vai fazer isso? Eu poderia olhar isso lá na tabela. Como que a gente olharia isso na tabela, tá, gente? Então, vamos voltar ali. O nosso valor calculado é menos 3, tá? Então, eu vou na linha do 15, que é são os meus graus de liberdade. Lembra que a gente tinha achado aqui, ó, o 1,753. Só que eu vou andar nessa linha até achar o meu 3, né? Lembrando, né, os valores aqui dentro são todos em módulo. Né? No nosso caso, a gente levou menos 1,753 porque eu estava na cauda da esquerda. Né? Então, eu estaria procurando aqui o meu menos 3, mas eu só acho o valor em módulo. E eu vou procurar nessa linha o valor mais próximo de 3. Então, veja que meu valor está bem pertinho aqui do 2,947. Né? Então, ele estaria entre esses dois valores aqui, mais pertinho deste. E aí, eu vou descer... Eu vou descer... porque eu tenho limite unilateral, né? A nossa hipótese é unilateral. Eu vou descer aqui nesta coluna para achar, então, qual seria o meu alfa relativo a este quase 3, menos 3 aqui no caso, certo? Então, o nosso p-valor é aproximadamente 0,005. Se eu botar isso em termos percentuais, é aproximadamente 0,5%. Certo, gente? Entendido? Na tabela, então, eu não consigo achar exatamente o p-valor, mas eu consigo ter uma ideia aproximada a partir dos valores tabelados. Bom, mas eu posso usar um software, né? Então, aqui eu mostro para vocês que eu poderia estar usando o Excel, né? Eu nem vou abrir o Excel para mostrar para vocês, mas eu tenho a função lá dist-t, onde eu boto o valor aqui calculado da estatística, tá? Aqui vai valor positivo, o número de graus de liberdade e quantas caudas eu tenho. Eu tenho uma cauda só. Tá? Tá ali, ó, uma cauda só. E aqui tá o nosso valor, ó. Então, aquele nosso aproximadamente lá, né, 0,5%, na verdade é 0,00448. Ou seja, arredondando, é 0,45%, que era aquele quase 0,5% que a gente viu na tabela, tá? Que eu botei aqui, ó, né? Na tabela eu diria que era aproximadamente 0,005, né? Aproximadamente 0,5%. Usando o Excel eu consigo o valor exato, né? E que é 0,45. Então, a minha conclusão é, como a significância do resultado é 0,45%, que é menor que a significância, que é 5%, é bem menor, é possível rejeitar a hipótese nula. Só lembrando, né, a gente tinha aquela regrinha de teste. Se o p-valor for menor que o alfa, rejeito. Que foi o que aconteceu aqui, né? P-valor menor que alfa, rejeito. Mas vamos entender melhor o que é essa ideia. O alfa, né, é o erro máximo, é o erro do tipo 1 máximo que o pesquisador tolera errar ao rejeitar H0. E com base nos dados da amostra, a chance dele estar cometendo o erro do tipo 1 é 0,45%, ou seja, bem menos do que ele tolerava. Ele tolerava até 5%, bem menos. Portanto, ele pode com segurança rejeitar H0. Essa é a ideia, então, do p-valor, tá? Só pra gente relembrar a aula 6. E aqui eu também posso obter o p-valor usando o R, usando a função pt, ou seja, a probabilidade na distribuição t. Eu quero saber qual é a probabilidade que eu tenho na distribuição t até o valor menos 3. Então, eu quero a cauda da esquerda até o valor menos 3, com, né, uma distribuição t com 15 graus de liberdade. Então, vejam que o valor que eu tenho aqui é exatamente o valor que eu tenho aqui com o Excel, tá? Aqui na sequência, gente, eu vou deixar vocês olharem isso aqui com calma, tá? Mas a gente tem exatamente o mesmo raciocínio que a gente viu lá, quando a gente viu um exemplo com a Z. A gente vai testar a hipótese a 5%, a gente vai calcular o intervalo de confiança a 95%, e depois a gente vai querer ver se esses resultados são realmente coerentes. Né? Então, aqui a gente vai ter um exemplo onde o teste de hipótese é bilateral. Só vou ler aqui rapidinho o enunciado, né? Um novo funcionário foi contratado para gerir os estoques da empresa. Ele recebeu a informação de que a quantidade semanal vendida de determinado produto é de 9,6, ou seja, esse é o Mi0. Para testar a veracidade da informação, ele pegou uma amostra de 30 semanas e verificou que a venda média do produto foi 9,3. com um desvio padrão de 3,2 kg. Considerando que a variável em estudo segue distribuição normal, fazer o teste de hipótese, fazer o intervalo de confiança e comparar os dois procedimentos para ver a coerência dos resultados.
Essa questão aqui é importante, né, gente? De novo, ó, vamos considerar que a variável em estudo tem distribuição normal, porque a gente não vai ter os dados, né? A gente tem só as estatísticas obtidas a partir das 30 observações. Média, x barra 9,3 e desvio S, 3,2. Tá? Então, na sequência, de novo, que nem tinha lá, a gente tem um passo a passo. O teste de hipóteses e o intervalo de confiança. E depois comentando aqui que a gente tem, então, sim, que os dois resultados são coerentes. Primeiro, que o intervalo, de acordo com o intervalo de confiança, o valor 9,6, que era o valor padrão lá, né, das entregas dos produtos, está dentro do intervalo de confiança, né? E que o teste de hipótese também mostrou que a gente não rejeita H0, tá? E aqui tem todo o passo a passo usando os cálculos, né? De novo, né? Entre aspas, os cálculos feitos à mão no R. Né? Então, estão aqui as estatísticas lá, né? A média da amostra, o desvio padrão da amostra, o tamanho da amostra e o μ0 de teste. Aí aqui tem os cálculos do intervalo, do teste de hipótese, o T calculado. Aí vai lá e busca o valor crítico na tabela e calcula o valor, o p-valor. E depois, para o intervalo de confiança, usa o mesmo valor T que está aqui em cima, né? Só que aqui ele vai dar negativo, só isso, mas aqui é o mesmo valor positivo. E eu calculo, então, o limite inferior e o limite superior do intervalo. Tá, gente? Dá os mesmos resultados aqui do passo a passo calculado na mão dos slides. Esse exemplo aqui que eu queria ver com vocês no passo a passo, tá? Porque eu queria chamar a atenção de algumas coisas importantes. Então, vamos lá, o exemplo é o seguinte. Sabe-se que certa raça de bovinos em confinamento, alimentada com uma ração padrão, tem um aumento médio de peso de 60 kg durante os primeiros 3 meses de vida. Um lote de 25 novilhos dessa mesma raça recebeu um novo tipo de alimentação com novos concentrados. Mantendo as mesmas condições de manejo, o ganho de peso em 3 meses destes novilhos é apresentado abaixo. Então, está aqui o ganho de peso dos 25 novilhos com nesse novo tipo de alimentação, essa nova ração, tá? Compare o novo tipo de alimentação com a padrão quanto ao ganho de peso. Então, a primeira coisa, gente, não tá aqui todo o passo a passo, né? Faltou todo aqueles passos, os 5 passos, né? Mas primeiro vamos só pensar as nossas hipóteses, né? A nossa H0 é de que μ é igual a 60 kg, né? Ou seja, esse era o ganho, o aumento de ganho com a ração padrão. Então, esse é o nosso μ0, esse é o valor padrão de teste. A gente está testando uma nova ração, né? Um novo tipo de alimento com novos concentrados. Será que esse novo concentrado dá um ganho de peso diferente? Ou seja, a gente não tem nenhum indicativo aqui de que seria um ganho de peso maior. Então, essa nossa hipótese alternativa teria que ser μ diferente de 60. Ok, gente? Então, vocês vão ver aqui que depois, quando eu vou usar o teste T, eu vou colocar a hipótese alternativa two-sided, ou seja, a hipótese alternativa bilateral, tá? Bom, o que eu vou fazer lá no R? Primeira coisa, né? Eu disse aqui quem é meu μ0, é 60. Aí eu vou lá e coloco a minha amostra, né? Os valores de ganho de peso dos 25 novilhos estão aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é verificar se essa amostra tem distribuição normal. Todos os exemplos que a gente viu até agora com o teste T, não tínhamos, né, os valores amostrais, né? Os valores observados. A gente tinha só as estatísticas, né? X barra e o S. Esse aqui a gente tem. Então, aqui a gente pode pedir, então, o teste para avaliar a normalidade da amostra, tá? Então, eu pedi aqui o Shapiro-Wilk, Shapiro.teste, e obtive este resultado. Então, vamos interpretar, gente. Por isso que eu quis mostrar esse exemplo aqui, passo a passo, mostrando os resultados do R, pelo menos, né? Porque eu quero chamar a atenção de algumas coisinhas importantes. Então, tá aqui o valor da estatística de teste, né? Vocês viram lá alguns testes de normalidade na aula 11, se eu não estou enganada, né? Aula anterior, perdão, né? Aula 11. Aula anterior. O Shapiro-Wilk foi um que a gente não mostrou todo passo a passo, né? Mas ó, vocês viram alguns outros lá. E o p-valor, gente, deu 0,04341. O nosso exemplo aqui não fala qual é o alfa, né? Se a gente for considerar assim, mas a gente sempre está usando 5%. E aqui eu quero chamar a atenção de uma coisa para vocês.
quando a gente está fazendo uma avaliação de normalidade, a gente pode ser bem rígido quanto à rejeição. O que quer dizer isso? Ou seja, eu posso ser mais rígido no alfa. Eu posso tolerar errar menos, ou seja, eu aceito rejeitar com mais chance, né? Perdão, eu só vou rejeitar, né, quando eu estiver errando bem, né? Porque aqui a gente quer, na verdade, aceitar H0. Então, eu só vou rejeitar quando o meu p-valor for bem pequenininho, tá? Então, a minha tolerância de erro aqui é mais rígida, tá, gente? Com o objetivo de que a gente quer, então, só rejeitar a normalidade quando ela for bem significativa. Bem significativa quer dizer um p-valor bem pequenininho, tá? Então, bem pequenininho, abaixo de 1%, tá? Então, aqui o nosso p-valor é em torno de 4%, né? 4,34%. Então, aqui vocês não vão usar alfa 5%, tá, gente? Então, o teste de normalidade, a gente geralmente dá um passinho antes do alfa que a gente usa para o teste de média. Então, vocês vão ver agora na sequência, né, que quando eu for fazer aqui o teste T e o intervalo, eu vou usar a significância de 5. Mas para o teste de normalidade eu fui mais rígida, 1%, tá? Então, eu estou aceitando a normalidade no momento que o meu P aqui deu maior do que o alfa, né? Então, lembrando, quando o P-valor for maior que alfa, eu não rejeito H0, tá? Então, a nossa decisão aqui é de não rejeitar H0, ou seja, estamos aceitando a normalidade. Ponto. Próximo passo, então, eu posso usar o teste T. Então, tá aqui a instrução para o teste T mais completinha do que aquele exemplo que a gente tinha visto antes lá, porque eu só queria o intervalo de confiança, né? Lá na primeira parte da aula. Então, aqui eu quero fazer um teste T para a nossa amostra, para verificar, então, se esses ganhos de peso aqui são iguais ou diferentes de 60. Então, eu botei aqui que meu Mi é igual a Mi0, 60, e a minha hipótese alternativa é dois lados, né? Ou seja, é a diferença. Mi diferente de 60. Tá? E aqui, ó, eu tô botando o meu alfa. No momento que eu tô dizendo que o meu nível de confiança é 95, eu tô dizendo então que a minha significância, o meu alfa adotado no teste T é 5%, tá? Então tá aqui o meu resultado, o que ele me entrega? O valor do T, 2,85, arredondando, 24 graus de liberdade, ó, porque N era 25, e o P-valor 0,009, arredondando, né? Então é 0,9%. Que é bem menor do que o alfa de 5%. Então, a nossa decisão é rejeitar H0. Rejeitar H0, estou dizendo que o ganho de peso não é 60, é diferente de 60. Então, estou dizendo que o novo tipo de alimentação dá ganho diferente de 60. Diferente em que sentido? Então, se eu for olhar a média amostral, 67, maior do que 60. Então, eu posso concluir o quê? Que a nova ração, o novo tipo de alimentação dá mais ganho de peso do que a antiga, né? Com nível de 5% de significância, com P-valor de aproximadamente 0,9%. E eu concluo a mesma coisa se eu for olhar o intervalo de confiança. Então, ele me entrega aqui também intervalo de confiança de 95%, aproximadamente entre 62 e 73. Ou seja, com 95% de confiança, a gente espera, né, que o ganho de peso com essa nova ração seja algo entre 62 e 73 quilogramas. Ou seja, o intervalo todo é acima de 60. Portanto, a decisão é superior, né? Todo acima superior. Ou seja, a mesma conclusão, que o novo tipo de alimentação dá maior ganho de peso do que a ração padrão. Tá, pessoal? Espero ter, né, assim, é bem completinho, mas eu espero ter ficado claro alguns aspectos importantes nesse exemplo, tá? Depois da sequência, vocês têm alguns exercícios, ó, bastante exercício, para aplicar, então, esse teste T que a gente acabou de ver para uma média, tá? Rapidinho aqui eu vou mostrar um Shine. Na verdade, ele faz um teste T, mas ele faz algo muito parecido com o que vocês fizeram na tarefa 6, tá? Só que lá a gente fazia o Z, né? Aqui a gente está fazendo o T. Então lá, lembram que eu dei para vocês parâmetros para vocês gerarem a amostra de vocês? Vocês tinham que ter uma amostra de tamanho 10. Vocês tinham que simular lá com Mi 28, se eu não me engano, e desvio para padrão populacional 5. Acho que era isso, tá? Então, por exemplo, vou botar aqui 28, aqui era 5,
era uma amostra de tamanho 10 e aqui a amostra de teste era 30, tá? Se eu não estou enganada, era isso, ok? E aqui embaixo eu tenho a opção, ó, né? O meu nível de significância aqui 5, né? Padrão, mas eu poderia trocar. E aqui se o meu teste era bilateral, unilateral à esquerda, unilateral à direita. Lá no exemplo era bilateral, tá? Então eu vou simular isso. Não vai dar a mesma coisa que a gente viu lá, primeiro, porque aqui eu vou estar fazendo um teste T, tá? Porque eu não conheço o desvio padrão populacional. Eu só estou usando aqui para gerar a amostra. Igual vocês viram lá, tá? É só para gerar o tamanho da amostra. Então, a gente tem aqui, primeiro, o desenho da distribuição populacional, com média 28 e desvio 5. Aí, ele vai lá e gera uma amostra. Vejam, né? Ele até mudou aqui porque eu mudei de tela. Ele gerou a nossa amostra com esses parâmetros, média 28 e desvio 5. Então, tá aqui, né, a média da amostra e o desvio padrão da amostra. Aqui tem um box plot. E aqui é que vem, então, o nosso teste T, né? Ele tá porque cada vez que eu mudo a tela, ele tá gerando uma amostra, tá, pessoal? Então, tá aqui, ó, nosso teste de hipótese, mi igual a 30, mi diferente de 30. Tipo o exemplo que vocês viram lá na tarefa 6. E aqui ele me dá o meu intervalo de confiança de menos 4,76 a 2,4. Então, vejam que aqui é o intervalo para diferença, tá, gente? Então, ele está fazendo a diferença entre o 28 e o 30. O zero está incluído aqui. Se o zero está incluído aqui, quer dizer o quê? Que eu não rejeito H0. E se vocês forem olhar, ó, tá aqui o meu p-valor 0,45. Tá dentro, certo, gente? E aqui eu tenho um resumo, tá? Onde ele vai aparecer algumas, né? Exatamente o que ele mostrou ali atrás, só que mais textual. Se eu for aqui e fizer update, ele vai gerar novas amostras. Tipo vocês lá colocando o nível de, a semente, que era o número de matrícula de vocês, lembram? Então essa é a ideia aqui, tá? Então se vocês gerarem isso algumas vezes, vocês vão estar vendo resultados diferentes. Então aqui de novo, né, o intervalo contém o zero, e assim a gente vai indo, até, vamos ver se eu encontro aqui algum, onde eu rejeito H0. E é tipo vocês lá brincando de gerar a amostra de vocês com um tamanho de amostra diferente. Com a semente, né, que era um número de matrícula diferente. Aqui achei um, ó. O intervalo não contém o zero. E aqui ele caiu, ó, na área de rejeição. Esse é o valor calculado, que deu menos 3,12. Né, que caiu para cá do valor calculado, do valor crítico, né? Tá aqui o valor crítico, menos 2,26, tá? E tá aqui também a significância, né, do resultado, que é um p-valor de 0,0123, menor do que o 5 e, portanto, rejeição de H0, tá? Então, dá para vocês brincarem também nesse Shine aqui, bem interessante. E, por fim, para terminar essa aula, nós vamos para o teste não paramétrico para uma amostra, que é o teste de Wilcoxon. Então, ele é um teste alternativo ao teste T, que a gente acabou de ver, quando a gente não tem atendido os pressupostos. Quais pressupostos? O único que a gente tem lá que é os dados ter distribuição normal, né? Ou pelo menos o tamanho de amostra grande, para que a gente, usando o teorema central do limite, a gente tenha a aproximação da normal. Então, o teste de Wilcoxon ele é utilizado quando a gente tem uma amostra pequena, e essa amostra pequena a gente fez o teste de normalidade e não foi aceito. Beleza, gente? É aí que eu vou usar o teste de Wilcoxon. Ele é baseado, então, em postos, rankings, dos valores obtidos. O que são postos? Postos são as posições representadas por números que os valores ocupam quando colocados em ordem crescente. Então, vamos supor que esta seja a nossa amostra. Se eu botar ela em ordem, ó, vem o 11, depois vem o 12, depois vem o 14 e assim por diante. Esses são os postos. O teste vai se basear nos postos, ou seja, depois que eu ordenei a minha amostra e atribuí, né, a ordem de cada um desses valores, os valores em si não vão mais ser utilizados, e sim os postos, certo? Vamos entender então como é que funciona o teste de Wilcoxon. Primeiro eu vou colocar a minha hipótese, né? Muito parecida com a ideia de que a gente acabou de ver lá. Lembram? Mi igual a Mi0, ou diferente de Mi0, ou maior que Mi0, ou menor que Mi0. Só que aqui não é Mi, é θ, porque esse θ é a mediana, tá? Então, nos testes não paramétricos, a gente fala em medida de posicionamento à mediana, tá?
que a gente faz, então, depois que a gente foi lá e disse? Então, eu quero testar se os meus dados têm mediana igual a tanto, tá? Nosso exemplo ali vai ser 200, se eu não estou enganado. Então, se a minha mediana é igual a 200 ou é diferente de 200, ou maior ou menor que 200, beleza? Inicialmente, a gente vai fazer o quê? Subtrair este valor 200 de cada um dos valores observados. Tipo, diminuir de cada um desses valores, antes de colocar os postos, tá, gente? Então, a primeira coisa é subtrair desse valor de teste. E aí eu vou obter, então, um novo valorzinho aqui padronizado, porque eu estou diminuindo da mediana. Eu tive que dar uma paradinha no vídeo, então vamos lá, retomando. Beleza. Então, o meu θ0 aqui é a mediana para teste. Nós vamos diminuir de cada valor dos meus dados e vamos ter, então, um novo conjunto de dados que eu vou chamar de Z, Z1 até Zn, que é a diferença de cada valor menos a mediana. O que a gente vai fazer? Ordenar de forma crescente esse novo conjunto. Só que, atenção, esquecendo o sinal, porque alguns valores vai dar negativo no momento que eu diminuir da mediana. Então, nós vamos ordenar eles em módulo, né? Então, esqueçam o sinal. E aí, associar cada um desses valores, né, em ordem aqui, né, esquecendo o sinal, o posto, ou seja, né, aquele ranking. E a nossa estatística de teste vai ser a soma dos postos que tem sinal positivo. Então, vamos ver um passo a passo para a gente entender como é que funciona, tá? Vamos considerar que a nossa amostra sejam estes os valores que a gente tem aqui. E a gente quer ver se esses dados estão distribuídos simetricamente em torno dos 60. Então, não era 200, era 60, perdão. Em torno dos 60. Então, 60 é a nossa mediana, né? Então, a nossa hipótese de teste é se θ é igual a 60 ou se θ é diferente de 60. Θ mediana. Primeira coisa que a gente vai fazer, diminuir 60 de cada um desses valores. Então, 39 menos 60, menos 21. 11 menos 60, menos 49. E assim por diante até 50 menos 60, menos 10. Certo? Próximo passo, colocar os valores em ordem desconsiderando o sinal. Ou seja, o menor valor que eu tenho aqui sem sinal é o 1, depois o menos 2, depois o 10, né, o menos 10, né, e assim por diante. Ó, então, vejam que eles estão em ordem sem pensar no sinal. Atribuo agora em ordem de 1 até 12, né, que são 12 observações que eu tenho, ou seja, o posto, né, o ranking. Próximo passo, somar, né, os postos positivos, ou seja, o 1 que está aqui, depois o 9, o 10, o 11 e o 12. Somei 43. Essa é a minha estatística de teste, tá, gente? Deu para entender? Tem uma tabela de Wilcoxon para a gente comparar, tá? Mas a gente não vai dar ênfase, né, à parte de tabelas, tá? Na parte não paramétrica. Porque eu acho que é importante a gente entender mais a questão do software. Vocês têm que entender de onde é que sai o teste. Vimos ali, então, como é que ele funciona. E agora nós vamos usar o software para fazer. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer lá no R é chamar a nossa amostra. Eu chamei aqui de amostra W. Então, eu fui lá e disse, né, a minha amostra, tá aqui, os meus valores lá originais, né, botem os valores originais, né, aqueles 12 valores lá que foram dados, e a instrução é wilcox.test. Coloco a minha amostra, né, o objeto lá onde eu coloquei a minha amostra, que eu chamei de amostra underline W, e aqui, né, mu, que ele chama aqui, o valor de teste, que é a nossa mediana 60, tá? Só para chamar a atenção de antes de olhar este resultado, né? Aqui a gente fez o teste do Shapiro-Wilk para ver então se estes dados aqui tinham ou não distribuição normal, né? E aí eu pedi então aqui o Shapiro-Wilk e deu aqui, ó, significância 0,004, ou seja, 0,4%, que é menor do que o nosso 1%. Lembram lá? Se for o teste de normalidade, a gente dá essa colherzinha de chá ali. Se for menor que 1%, aí não dá para aceitar a normalidade. Então, vejam, estes dados aqui não têm aderência normal. Por isso que a gente não está usando o teste T, e sim o Wilcox, tá? Bom, aí ele diz aqui, né, o teste que a gente está fazendo, tá aqui, ó, o valorzinho de teste que a gente calculou ali, ó, 43, e o p-valor 0,791, ou seja, aceitamos H0, não rejeitamos H0.
né? Então, ficamos com H0. Então, sim, a gente não rejeita H0, a gente não tem evidências para dizer que a nossa amostra não está distribuída simetricamente em torno dos 60. Ou aceitamos que ela está distribuída em torno dos 60. Tá? Então, tá aqui a minha conclusão. Não há evidências amostrais para discordar que os dados são distribuídos simetricamente em torno da mediana 60. Tá aqui o meu valor da estatística de teste e o p-valor associado 0,791. Tá? Com isso a gente finaliza. Eu só vou mostrar para vocês que aqui no R, né, porque eu acho que a gente nem veio aqui no R, pouco vim, né, tem todinho o passo a passo de tudo que a gente viu ali, ó. Então tá aqui o nosso último exemplo, né, eu tô botando o número do slide, tá aqui a amostra, então vou rodar ela, ó, a amostra, fiz o teste do Shapiro-Wilk ali, né, teste, ó, não aceitei a normalidade, e aí então eu faço o teste de Wilcoxon e deu, ó, não significância, ou seja, eu não posso rejeitar que os meus dados estão simetricamente distribuídos em torno da mediana 60, ou seja, aceito a mediana 60 para os meus dados. Beleza?